grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar do Campeonato Paulista 2024. Chegou ao fim a fase classificatória do Paulistão, o estadual mais importante do Brasil. Chegando aí nessa hora de decisão. Vamos nessa então, com a 12ª rodada. Você deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal. Vamos nessa. Dois jogos foram adiantados, né, de domingo para sábado, que já não valiam tanto, né? O Santos venceu a Inter de Limeira por 3-2, era uma briga ali para ver quem ficava com a melhor campanha de todas, Santos ou Palmeiras, e claro, deu Palmeiras. O Santos venceu por 3-2 a Inter de Limeira e o Palmeiras bateu o Botafogo por 1-0 com o gol do Rony. O Palmeiras, portanto, confirmado como a melhor campanha do Paulistão 2024 e não perdeu. Termina a fase classificatória com invencibilidade de 8 jogos, de 8 vitórias e 4 empates nos 12 jogos. Portanto, o Palmeiras, que está mais do que acostumado com invencibilidade, leva mais uma aí para casa nessa primeira fase do Campeonato Paulista. E o Santos fez uma campanha mais do que a contento, foi bem demais, até acima do imaginado. O Santos como a segunda melhor campanha de todas, com 25 pontos e bem à frente da terceira, que acabou sendo o time do São Paulo. Então é isso, Santos e Palmeiras vencendo no sábado. E aí a gente chega no domingo para os jogos decisivos que definiram os 3 últimos times que faltavam definir vagas para a próxima fase, para o mata-mata. Água Santa e Corinthians empataram por 0-0, o Água Santa ficou por 1 gol de conseguir a sua classificação, precisava só fazer um golzinho no Corinthians, ficou com um jogador a mais o segundo tempo inteiro. O Corinthians teve um jogador expulso e o Água Santa não aproveitou isso na segunda etapa, foi 0-0. O São Paulo se classificou no último minuto, aos 58, se eu não me engano, já do segundo tempo, meteu o gol de pênalti, gol marcado pelo Lucas Moura. O São Paulo estava sendo eliminado até ali, estava empatando com o Ituano em 2-2, com esse gol aos 53 do segundo tempo, garantiu a classificação. São Paulo, que sofreu muito no grupo D, não por deficiência própria, por perder pontos demais, mas pela eficiência, tanto do Novo Horizontino quanto do São Bernardo no grupo D. Então o São Paulo teve que suar até o último minuto da última rodada, conseguindo a classificação, vencendo o Ituano por 3-2. O Ituano, inclusive, está rebaixado, né, para a Série A2 do Campeonato Paulista com essa derrota. Talvez tenha feito seu melhor jogo na temporada. O Guarani venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 e se livrou da segunda divisão do Campeonato Paulista. Red Bull que jogou com o time completamente reserva, e o Guarani aproveitou para se classificar para a Série A1 do ano que vem no Paulista, né? O Santo André acabou sendo rebaixado por conta da vitória do Guarani, mesmo vencendo pela primeira vez. Santo André não tinha vencido nenhum jogo nessa fase classificatória do Paulista, conseguiu essa vitória, mas não evitou o seu rebaixamento. Santo André também rebaixado junto com o Ituano, e a Ponte Preta, mesmo com a derrota, se classificou lá no Bruno José Daniel. No Campos Maia, o São Bernardo venceu o Mirassol por 2-0, mas nada adiantou porque os seus adversários diretos, São Paulo e Novo Horizontino, venceram. Portanto, São Bernardo, mesmo com a vitória para cima do Mirassol, acabou eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino venceu a Portuguesa e honrou aí o seu favoritismo para conquistar essa vaga. A Portuguesa, que já entrou na última rodada classificada, sem chance de rebaixamento, já tinha conquistado vaga em Série D, enfim, não tinha muito o que fazer na última rodada não. O Novo Horizontino aproveitou e venceu por 2-0 e garantiu a vaga pelo grupo D, junto com o São Paulo. Não deu para o São Bernardo, exatamente por isso, pelo Novo Horizontino ter vencido, e também, como a gente já falou lá em cima, a vitória do São Paulo por 3-2 para cima do Ituano. Então é isso, todos os 8 times já estão classificados. A gente confere a partir de agora para ver quem vai para o mata-mata. No grupo A, o Santos fez 25 pontos. Segunda, a Portuguesa com 10. Portuguesa com 10 pontinhos. Uma campanha bem ruinzinha da Portuguesa, mas se classificou. E é isso que importa, seguindo o regulamento. Foi a segunda melhor do grupo A. O Santo André terminou em terceiro e o Ituano com 6. Destaque: os 2 times do grupo A foram rebaixados. Santo André e Ituano vão jogar a Série A2 no ano que vem. E aí ficou fácil para a Portuguesa se classificar também. Bastou apenas fugir do rebaixamento. Teremos Santos e Portuguesa nas quartas. No grupo B deu Palmeiras e Ponte Preta. Palmeiras com 28 pontos, melhor campanha de todas. A Ponte Preta, mesmo com a derrota na última rodada, fez 17 e garantiu a vaga. Terceiro lugar é o Água Santa com 15. Ficou por um golzinho, bastava fazer um gol no Corinthians, que avançaria para o mata-mata. E jogou com o Corinthians com um homem a menos, né? Poderia ter teve essa oportunidade para vencer, teve até algumas chances, mas não conseguiu fazer o gol da vitória. E o Guarani, quarto lugar do grupo com 10 pontos, escapou do rebaixamento, que foi o que mais importou nessa reta final para o Bugre. No grupo C passaram Bragantino e Inter de Limeira. Bragantino com 21, Inter de Limeira com 17. Corinthians e Mirassol foram eliminados, ambos com 14 pontos. Bragantino e Inter de Limeira já tinham se classificado na penúltima rodada, né? No fim de semana
anterior. Corinthians e Mirassol já entraram na última rodada eliminados. E aí a gente vai chegar agora no grupo D, que é o grupo mais equilibrado de todos, uma pontuação absurda. Foram 77 pontos ao todo conquistados pelos 4 times. O São Paulo terminou com 22, teve mais saldo que o Novo Horizontino, que também fez 22. O São Bernardo fez ótima campanha com 21 pontos, a quinta melhor de todas, mas foi eliminado. Das 5 melhores campanhas do Paulistão, 3 estavam no grupo D. Sobrou aí o São Bernardo, a tristeza para o São Bernardo ficar de fora. O Botafogo terminou em quarto aí com 12 pontos. Então São Paulo e Novo Horizontino avançam. Agora a gente vai para a classificação geral do Campeonato Paulista. Lembrando que essa classificação ela não interfere na classificação para o mata-mata, na qualificação dos 8 para as quartas de final. Quem define isso são os grupos, como a gente mostrou agora, né? Já todos os 8 definidos. Mas essa classificação é importante a partir de agora, no mata-mata, tanto nas quartas quanto na semifinal. Vale lembrar o regulamento: quartas e semi, jogo único. E quem manda, quem vai jogar em casa, é o time de melhor campanha, de melhor índice técnico em relação, evidentemente, ao seu adversário. Portanto, é bem importante estar bem posicionado nessa tabela de classificação geral. Essa classificação também definiu os rebaixados, né? Os 2 times que caíram, que a gente vai acompanhar aqui ao longo da pontuação. O Palmeiras tem 28 pontos, lidera. Segundo lugar, Santos tem 25. O Palmeiras com 28, 8 vitórias e 4 empates. Termina a primeira fase do Paulistão invicto. Segundo lugar, o Santos com 25. O Santos surpreendendo positivamente aí com uma campanha muito boa nessa primeira fase do Paulistão. Terceiro lugar, o São Paulo com 22. E aí a gente percebe a competitividade do grupo D, né? O São Paulo, terceiro, 22, o Novo Horizontino, 22, o São Bernardo, 21. Os 3 times do grupo D que lutaram até a última rodada pelas 2 rodadas. Então dá pra gente dizer que o São Paulo sofreu, mas não por demérito, né? Ele sofreu porque o grupo estava muito complicado. O Novo Horizontino e São Bernardo foram os 2 melhores pequenos, né, do Campeonato Paulista, os 2 melhores do interior do Campeonato Paulista, então o São Paulo sofreu muito por isso. E aí a gente tem essa sequência aí, né? São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. Sexto, o Red Bull Bragantino com 21. O Red Bull Bragantino foi o primeiro colocado do grupo C. A campanha dele é inferior ao terceiro do grupo D. Esse é o regulamento do Campeonato Paulista que oferece esse tipo de, até injustiça, de certa maneira, né? Sétimo lugar é a Inter de Limeira com 17, bom destacar o Bragantino classificado, a Inter de Limeira também classificada. Oitavo colocado a Ponte Preta, 17 pontos. Ponte também classificada, apesar da derrota na última rodada, né? Acabou perdendo para o Santo André. Foi até de certa maneira surpreendente, né? A Ponte só precisava do empate para classificar, acabou dando essa margem para a Água Santa poder buscar a vaga. A Água Santa jogou contra o Corinthians e só empatou, mas se a Água Santa faz um gol, a Ponte estaria eliminada. Então o Água Santa terminando em 9º lugar, eliminado com 15 pontos. O Corinthians conseguiu... o Corinthians acabou ficando na 10ª colocação, né, com 14 pontos, fez a mesma pontuação do Mirassol, os 2 estavam no mesmo grupo, o grupo C. Corinthians e Mirassol acabaram eliminados para Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, que se enfrentam inclusive nas quartas de final. 12º lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto com 12 pontos, o Botafogo que entrou já nessa última rodada tranquilo, sem risco de rebaixamento. 13º lugar, a Portuguesa, que lutou contra o rebaixamento do campeonato inteiro, mas se classificou porque o grupo A só tinha equipes da parte de baixo e a Portuguesa conseguiu avançar. 14º lugar, o Guarani, com 10 pontos, escapou na última rodada. E os 2 times rebaixados aí para a Série A2 do Campeonato Paulista, ao fim das contas, foram o Santo André, apesar da vitória na última rodada, venceu na última rodada, mas não o suficiente para escapar da 2ª divisão do Paulistão. E o Ituano acabou como lanterna do campeonato, fez só 6 pontos. Então, Santo André e Ituano acabaram rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos para as quartas de final então, marcado para o próximo fim de semana, dias 16 e 17, né? A gente vai ter Santos contra a Portuguesa, o time da esquerda sempre é o mandante, Palmeiras contra a Ponte Preta, Red Bull Bragantino contra a Inter de Limeira, São Paulo contra Novo Horizontino. Então a grande surpresa aí é a ausência do Corinthians, claro que a expectativa é sempre dos 4 grandes, Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians nas quartas de final. O Corinthians fica de fora, perdeu essa vaga aí para o Red Bull Bragantino como primeiro colocado do grupo C, né?
Então os 4 confrontos definidos com o mando de campo de Santos, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo, as melhores campanhas dentro desses confrontos. Bom destacar que nas semifinais, o que tem de certo é que certamente Palmeiras e Santos não se enfrentam se eles dois avançarem. Eles dois avançando, eles não vão se enfrentar porque são as 2 melhores campanhas. Os principais artilheiros do Paulistão, De La Torre do Mirassol, tem 7 gols. Também com 7 gols, Flaco Lopes do Palmeiras. Com 6 gols vai aparecer por aí o Rafael Veiga, também do Palmeiras. Logo na sequência, Yuri Alberto do Corinthians tem 5 gols. E fechando a lista, Eduardo Sacha do Red Bull Bragantino, que também tem 5 gols. Esse foi o resumo do Paulistão 2024 e vamos pro mata-mata, vamos pra decisão, hora de definir o título. Será que o Palmeiras pega o tricampeonato? É esperar pra ver, pra gente acompanhar as próximas semanas. É isso, deixe seu like, se inscreva no canal, grande abraço!